E aí, pessoal, tudo bem? Olha, hoje a gente vai mergulhar em uma história real de crescimento profissional. Uma daquelas que mostram como a mentalidade certa, sabe? E um pouco de proatividade podem, de repente, transformar uma função que parece simples, bem operacional, numa baita oportunidade de liderança. É uma jornada que começa lá, ó, no chão de fábrica e acaba revelando um potencial que ninguém esperava. Para a gente começar, vamos pensar um pouquinho sobre essa citação aqui. Ela já dá o tom de toda a nossa conversa, sabe? A ideia central é que sucesso na carreira, bom, não é só sobre o que a gente sabe fazer, a parte técnica. No fundo, tá ligado aos valores, aquela cultura que cada um carrega dentro de si. É a nossa base, né? Antes de dar qualquer passo na carreira, antes mesmo de aparecer a primeira oportunidade, tem uma coisa que precisa estar no lugar, o alicerce. E esse alicerce, pessoal, é a mentalidade. Então, bora mergulhar nos princípios que foram, assim, essenciais para essa jornada toda. São esses aqui os pilares. Primeiro, ter a mente aberta. Isso quer dizer entender que quem já está lá há mais tempo, com certeza tem alguma coisa para ensinar. Aí vem a humildade para ouvir de verdade, sabe? E a proatividade, aquela coisa de fazer sem ninguém precisar pedir. Junta isso com saber colaborar, trabalhar em equipe, pronto. São as ferramentas que preparam o terreno para a oportunidade aparecer e, o mais importante, para a gente conseguir agarrar. Ok, com essa mentalidade já bem azeitada, a gente chega num ponto de virada decisivo na história. Foi a mudança para um setor completamente novo, uma indústria gigante. Isso, claro, representou um universo inteiro de novas chances e, óbvio, de novos desafios. Então, o caminho profissional começou lá em 2001, passando por uma empresa de embalagens, depois uns 3 anos numa de laticínios, mas o ano-chave mesmo foi 2005. Foi quando a grande mudança aconteceu. A ida para São Paulo e a entrada de cabeça na indústria automotiva. Um ambiente assim totalmente diferente de tudo. A porta de entrada nessa indústria de gigante foi como operador de rebocador. Basicamente, era uma função operacional, mas super essencial. O trabalho era garantir que aqueles kits de peças, já todos montadinhos, chegassem na linha de produção na hora certa. Era o ponto de partida ali, naquela nova realidade. E para entender o peso dessa função, a gente precisa sacar como a produção funcionava. Tudo era organizado por lotes. Pensa assim, grupos de uns 60 carros, por exemplo. Esse sistema é importantíssimo para o controle de qualidade, porque permite rastrear cada pecinha desde a fábrica até chegar no cliente. Isso já dá uma dimensão da precisão e da responsabilidade que o trabalho exigia, né? É aqui que a história dá uma virada, sabe? Deixa de ser só sobre executar uma tarefa e passa a ser sobre a descoberta de um talento que estava ali, escondido na rotina do dia a dia, o despertar de um líder. A tarefa diária era essa aí: abastecer a linha de produção de motores com os lotes de peças. Uma atividade que podia parecer repetitiva, mas que acabou se tornando um campo de observação. E que observação! E foi bem no meio dessa rotina que veio o estalo, a percepção. A de que existia uma habilidade natural ali para coordenar a equipe, sabe? Tanto o pessoal que fazia o abastecimento, quanto a galera que preparava os kits. Era uma liderança que foi surgindo de forma orgânica, informal, nascendo da própria operação. Essa consciência de si mesmo foi a faísca que acendeu tudo. Foi o que gerou a visão de que era possível fazer mais, ir além, que existia um potencial para contribuir de um jeito maior dentro daquele sistema todo. A ficha caiu. O trabalho não era mais só sobre mover peças, era sobre mover pessoas. E claro, essa mentalidade proativa, somada a essa habilidade que acabou de ser descoberta, isso tudo levou naturalmente a uma consequência direta e que transformou tudo. Mas esse reconhecimento não foi da noite para o dia. Levou tempo. Foram 2 anos. 2 anos de trabalho consistente, mostrando essa capacidade ali no dia a dia até que a liderança formalmente percebesse esse potencial. E aí, finalmente, o ponto crucial. A proatividade foi notada. O líder da área viu essa capacidade de direcionar a equipe e fez a oferta. Veio a oportunidade de se tornar o braço direito dele, um apoio oficial. Foi o primeiro grande degrau na escalada dentro da empresa. Só que essa promoção era só o começo da história. A partir dali, a jornada trouxe um novo tipo de sabedoria, sabe? Com ferramentas bem práticas de liderança que foram sendo aprendidas e, claro, aplicadas no campo de batalha. Um dos maiores desafios de qualquer líder, sem dúvida, é o tal do conflito de gerações. De um lado tem o colaborador mais antigo, o veterano, que às vezes acha que já sabe tudo e não está muito afim de ensinar. E do outro lado o novato, que chega todo retraído, com medo de perguntar e acaba sofrendo para se desenvolver. Complicado, né? E aí, como é que se lida com isso? A estratégia usada foi bem direta, dividida em 3 passos.
Primeiro, mediar o conflito de frente, sabe? Gerenciar as tretas. Segundo, fazer treinamento cruzado, para garantir que o conhecimento circulasse e ninguém virasse o dono do processo. E terceiro, aplicar o famoso Job Rotation. Esse Job Rotation, que nada mais é que um rodízio de funções, é uma ferramenta poderosíssima. A ideia é mover as pessoas entre diferentes atividades, às vezes até entre turnos. O resultado? A equipe fica muito mais versátil, mais flexível, mais integrada. E o mais importante, acaba com aquela mentalidade de isso aqui é meu, só eu sei fazer. Isso tudo nos leva a uma das habilidades mais críticas para qualquer líder, o famoso controle emocional. E olha, isso não é um dom que a pessoa nasce sabendo, não. É uma competência que se desenvolve com o tempo. É ela que permite filtrar toda a pressão que vem de cima, de baixo, de todo lado e manter o foco naquilo que realmente importa, as pessoas e os processos que vão trazer o resultado. Para a gente terminar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Toda função, por mais simples ou operacional que pareça, pode ser um campo de descoberta. Então vale a reflexão. Que talento escondido, o trabalho do dia a dia pode estar aí, prontinho para ser revelado. Às vezes, a próxima grande oportunidade da carreira está simplesmente em observar a própria rotina com um olhar diferente. Fica aí a reflexão.